Olá, turminha! Um forte abraço a todos, Deus os abençoe. O tema da aula de hoje é números primos. Então vamos ver o que são os números primos. Números primos são números naturais maiores do que 1 e que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Como assim? Vamos entender isso então. Por que o 1 não é um número primo? O 1 ele só possui apenas um divisor, que é ele mesmo, apenas o 1. Então, ele não é um número primo. Já o 2 é um número primo. Por quê? Ele pode ser dividido por 1 e por 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 2 ele possui dois divisores, o 1 e o 2. Ele é um número primo. Inclusive, ele é o único número primo par que existe, correto? O 3, ele é um número primo. Por quê? Ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, 1 e o 3. O 4, ele não é um número primo. Por quê? O 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Então, ele possui 3 divisores. Ele deixa de ser um número primo. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. Então, ele é um número primo. Ele só tem 2 divisores. O 6, ele dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores. Ele não é um número primo. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Então, ele tem 2 divisores, ele é um número primo. O 8, ele não é um número primo. Por quê? O 8 dá para dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Ele possui 4 divisores. O 9, ele não é um número primo. Por quê? Ele pode ser dividido por 1, por 3 e por 9. Então, ele tem 3 divisores. O 10 não é um número primo também. Por quê? Ele dá para dividir por 1, por 2, por 5 e por 10. Ele tem 4 divisores. O 11 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 12 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Ele possui 6 divisores. O 13 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 14 dá para dividir por 1, por 2, por 7 e por 14. Ele possui 4 divisores. O 15 dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15. Ele não é um número primo, então, porque ele possui 4 divisores. O 16 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16. Ele tem 5 divisores. O 17 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, então ele é um número primo. O 18 não é um número primo, porque ele dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Ele possui 6 divisores. O 19 só dá por 1 e por ele mesmo. O 20 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Ele possui 6 divisores. O 21 dá para dividir por 1, por 3, por 7, por 21. Ele tem 4 divisores. O 22 dá para dividir por 1, por 2, por 11 e por 22. 4 divisores. O 23 só dá para dividir por 1 e por 23 mesmo. O 24 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12 e por ele mesmo. Ele possui 7 divisores. O 25 dá para dividir por 1, por 5 e por 25, 3 divisores. O 26 dá por 1, por 2, por 13 e por 26. O 27 por 1, por 3, por 9 e por 27. O 28 por 1, por 2, por 4, por 7, por 14 e por 28. Ele tem 6 divisores também. O 29 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 30 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Ele possui 8 divisores. O 31 só dá para dividir por 1 e por 31 mesmo. O 32 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8, por 16 e por 32. O 33 dá para dividir por 1, por 3, por 11 e por 33. O 34 por 1, por 2, por 17 e por 34.
O 35 dá para dividir por 1, por 5, por 7 e por 35. O 36 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e por 36, por ele mesmo. 37 somente por 1, por ele mesmo. E assim por diante, nós encontramos depois que o 41 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, o 43 por 1 e por ele mesmo, e o 47 por 1 e por ele mesmo. Então, de 1 a 50, esses são os números primos que nós temos. E aí, vai ter um exercício para vocês trabalhar o seguinte: escreva os números abaixo como soma de dois números primos. Então, olhando para aquela tabela, eu tenho que encontrar dois números dele, no qual a soma desses dois valores resulte no número que eu estou procurando. O 8. O 8 só pode ser escrito como a soma do 3 com o 5. Não tem como eu somar nenhum desses outros números aqui, resultando em 8. Vamos voltar aqui. O 20, por exemplo. Como que eu posso escrever o 20 como resultado da soma de dois números primos? Então, o 20 pode ser obtido como o 13 mais 7 ou 17 mais 3. Não existe nenhuma outra possibilidade. E depois o 50. Vamos ver como podemos obter o 50. O 50 pode ser obtido como a soma de 37 com 13 ou 3 com 47, também dá 50, ou 43 com 7, também dá 50, ok? Próximo. A próxima atividade que vocês vão realizar também é a árvore de fatores. O que é a árvore de fatores? Eu tenho um determinado número qualquer e eu tenho que escrever ela em fatores utilizando o produto de números primos. O que quer dizer o produto de números primos? Uma multiplicação que resulta apenas em números primos, correto? E como que eu faço isso? Então, eu pego o valor que eu estou procurando, estou trabalhando 60, e penso numa multiplicação que resulte no 60. Poderia ser 2 vezes 30, por exemplo, ou 6 vezes 10, como eu coloquei aqui. Ou poderia ser 5 vezes 12, o número que você quiser colocar. Sempre vai dar certo no final, tá bom? Então, eu coloquei aqui 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. Eu penso no 6. Ele é um número primo? Não. Então, eu continuo a ramificação da minha árvore. Eu penso numa tabuada, numa multiplicação que resulte no 6. O 2 vezes 3 dá 6. 2 é um número primo, eu paro. 3 é um número primo, então eu paro também. Mas o 10 não é um número primo. Eu tenho que transformar ele, então, numa multiplicação que utilize números primos. Então, o 10 é uma multiplicação de 2 vezes 5. O 2 é um número primo, eu paro. O 5 é um número primo, então eu paro. Então, um resultado encontrado no final dessa fatoração, dessa ramificação, é o nosso produto, ok? Então, o 60, ele é transformado no produto de 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Os valores que vocês encontraram aqui. Vamos conferir? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12 e 12 vezes 5 dá realmente 60. Vou fazer a mesma coisa com o 28. Pensa então numa tabuada, numa multiplicação que eu encontro 28. Poderia ser o 4 vezes 7 dá 28 ou 2 vezes 14, como eu coloquei aqui. Penso no 2. O 2 já é um número primo, então ele para a sua ramificação, ele não continua. Mas o 14, ele não é um número primo, então eu tenho que transformar numa multiplicação onde eu obtenha o 14 também, tá? E a multiplicação, então, que eu encontrei é 2 vezes 7, dá 14. O 2 é um número primo, então eu paro. O 7 é um número primo, então eu paro. Quais são os fatores que eu encontrei? O 2 e o 7. Então, está escrito aqui. Então, 28, transformado em um produto de fatores, ficou assim. Conferindo, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 7 é 28. Então, esse é o tema da aula de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.